Se apresente aí para o pessoal que está chegando, né? Fale sua função, o que, é que você faz, um pouco do nosso tema. Tá certo. Eu vou falar primeiro da minha trajetória profissional, não é isso? Sim. Então, eu sou enfermeiro por formação, me formei lá na Universidade Federal de Santa Maria. Aí eu tranquei 2 anos para servir missão em São Paulo. Servi São Paulo Interlagos, retornei a Santa Maria, terminei. Em 2002 vim morar na Bahia. Cheguei ali, em Teixeira de Freitas, aí lá não tinha igreja ainda, então eu vim para Porto Seguro, fiquei aqui, Cabralha, Porto Seguro, me enraizei aqui. Aí eu estudei a saúde da família, fiz pós-graduação pelo IBPEX em saúde da família, e aí eu trabalhei por gestão por um tempo, e aí eu comecei a trabalhar no Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Ali eu comecei a identificar uma série de coisas, e uma delas é que medicamento não é a única coisa que resolve os problemas das pessoas, que tem problema com dependência, que tem problema familiar, que tem vários tipos de problemas. Então, ali, eu acabei migrando para a área de saúde mental quando eu fui dar aula na faculdade, aqui de Eunápolis. Aí eu comecei a ensinar no curso de enfermagem várias matérias, inclusive saúde mental. Aí eu acabei me tornando um terapeuta, porque como eu trabalhei muitos anos na saúde mental, aí eu fui estudar várias práticas integrativas, a auriculoterapia da medicina chinesa, a terapia comunitária integrativa, a terapia indígena, aí eu fui estudar o reiki japonês, aí eu fui estudar a reflexoterapia, e aí eu acabei chegando na constelação familiar, até por sugestão da nossa companheira Cida, que conhece de tudo um pouco. A Cida trabalhou com violência lá em Belém, né? E ela viu, primeiramente, ela viu a constelação familiar na vara de família, o direito sistêmico, né? A justiça restaurativa. Então ela compartilhou essas experiências comigo e me encorajou a trabalhar a constelação, especialmente para poder trabalhar esses conflitos familiares que são muito comuns hoje em dia. E aí eu comecei a desenvolver isso, né? Até por questões pessoais também. O médico que trabalhava comigo, ele gostava muito da constelação e conseguiu uma bolsa para mim. Aí eu aproveitei essa bolsa, fui pagar só metade do preço e fui estudar constelação familiar com o Instituto Imensa Vida. Aí eu fui sempre compartilhando as coisas com o Cida. Eu entendo que meu primeiro professor, né, na prática, foi aquele médico que trabalhava comigo. Mas a primeira professora orientadora foi a Cida. Eu entendo que ela foi a minha primeira professora, né, antes do módulo. Ela é bem... Aí trabalhando com constelação. Sim. Cida é cheia de talento, né? Ela, apesar de entender bastante sobre a história da família, eu não sabia que ela entendia sobre constelação familiar também, não. Não, na verdade, assim, ó, ela é uma genealogista, ela é do Yammer, ela é missionária de suporte, ela entende de tudo um pouco, né? Mas como ela teve esse contato com a constelação familiar, ela percebeu que seria interessante. Aí eu comecei a estudar e fui me apaixonando, gostei muito, comecei a utilizar com várias pessoas. O que a constelação familiar faz, é isso? Então, a constelação familiar é um método terapêutico que foi organizado por um alemão chamado Bert Hellinger. Bert Hellinger, então, ele era um teólogo e ele trabalhava na Alemanha como meio que um missionário, assim, né? E foi na época do nazismo, ele teve problemas, e aí ele serviu missão lá na África, foi servir missão na África pela Igreja Católica, e aí ele começou a ter uma experiência com os Zulus. Aí, observando as tribos Zulus e vendo a forma como eles trabalhavam os conflitos e muitas outras coisas, ele percebeu que eles tinham muito sucesso. Aí ele terminou o trabalho dele na África, e ele aproveitou essa experiência empírica que ele teve, essa experiência de observação,
E aí ele foi estudar psicologia, ele se especializou na psicologia, ele se especializou na Gestalt, ele bebeu de várias fontes, ele aprendeu dos maiores pensadores da nossa época, do Freud, do Jung, do Levi Moreno, da Virginia Satir, grandes autoridades da psicologia. E aí ele começou, então, a desenvolver o próprio método dele. Aí ele criou primeiro a constelação familiar estruturada, que é uma abordagem em grupo que utiliza um pouco da técnica parecendo com o psicodrama do Levi Moreno, que parece um teatro para quem observa, e usa as frases de solução inspiradas na neurolinguística, inspiradas na hipnoterapia. Enfim, quem quiser se aprofundar tem muita coisa aí para aprender da maneira como ele desenvolveu. E aí foi enquadrado essa abordagem terapêutica dele como um método fenomenológico. Ele está enquadrado dentro da fenomenologia. Ou seja, a fenomenologia é aquela parte da ciência que diz mais ou menos assim, ó, nós admitimos que o fenômeno existe. Não sabemos como explicar exatamente como é que ele acontece, mas ele existe. Aí mais tarde surgiu então o trabalho do Rupert Sheldrake, que é o pai dos campos morfogenéticos, que deu muita força para o trabalho do Bert. E ele teve grandes alunos, né? Os alunos dele, o Stan, o Schneider, Garriga, são grandes terapeutas que ajudaram a difundir esse trabalho pelo mundo todo. Então hoje a constelação familiar ela abrange a área da educação, ela abrange a área do direito nos fóruns, né? Ela trabalha na pedagogia, ela trabalha de diversas maneiras. E serve para tu abordar sistemas, não só famílias, sistemas no geral. Onde tem um grupo de pessoas, tem um sistema. E tu pode fazer uma série de trabalho. Do jeito que era no início tinha prática. Então eu vou falar como que funciona do jeito que foi criado pelo Bert Hellinger, com a constelação estruturada, uma abordagem em grupo, já evoluiu muito. Hoje nós temos as novas constelações, onde são vários tipos de abordagem, né? Então, no Brasil, não é considerado uma psicoterapia. No Brasil, ele é enquadrado no programa do Ministério da Saúde, que é o Programa de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Agora, em outros países, é considerado uma abordagem terapêutica breve, uma psicoterapia breve. Na Alemanha, inclusive, utiliza até nos hospitais. O Hellinger Schule, que é a escola de formação dos consteladores, ela é muito forte. Realmente muito forte, né? Então, eu posso trabalhar individual com uma pessoa, utilizando âncoras, que são objetos, né? Podem ser bonecos e outros objetos. Eu posso trabalhar pela internet, chamadas com as pessoas, além de trabalhar em grupo. Tem várias formas de abordar, né? É isso aí. Um abraço, Verônica. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Parabéns pela dedicação no trabalho da História da Família. Eu sei, realmente esse trabalho é muito importante. Eu poderia falar mais coisas, mas a gente deixa para falar no vídeo, a parte de registro familiar e como que isso linka com a constelação familiar, né? Como que a gente vai pegando as questões da árvore da família, vai lançando nas recordações. Isso já é uma forma de constelar. É você pegar, lançar na árvore da família, né? E aí lançar nas recordações. E aí depois as questões mais complexas você faz uma outra abordagem mais complexa. A gente fala mais para frente sobre isso. Tá certo, então. Obrigada, Diego.